Boa tarde a todos os participantes dessa conferência. Sejam bem-vindos. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil sente-se orgulhosa de apresentar nos dias 29 e 30 de setembro, no horário das 14 às 16h30, a primeira edição da Conferência Fronteiras das Ciências Farmacêuticas na Saúde e Longevidade, em parceria com os organizadores da feira Longevidade Expo mais Fórum. Eu sou a professora Marinês Rocha Militello Santoro, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, hoje aposentada, e acadêmica emérita da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E me coube, durante a tarde de hoje, apresentar os nossos palestrantes, como mestre de cerimônia. Registramos os agradecimentos aos patrocinadores desse evento, Abrafarma, GlaxoSmithKline GSK, como patrocinadores platina, e Abafarma, AEPharma, ICT, Instituto de Ciências Farmacêuticas, e Sincamesp, como patrocinadores ouro, que contribuíram com recursos para o custeio deste evento. Agradecemos os membros mantenedores, Sindusfarma, EMS, Hipermarcas, Eurofarma, Becton e Dixon, BD, Hipofarma, ICF, Instituto de Ciências Farmacêuticas, SG, Stefanado Grupo, Sincamesb e Wheaton do Brasil, que contribuem para a manutenção das atividades educacionais e sociais da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Vamos dar início oficial à Conferência Fronteiras das Ciências Farmacêuticas na Saúde e Longevidade. Para tanto, convido o acadêmico presidente Dante Alário Júnior para sua saudação e abertura oficial desta conferência. Prezada doutora Maria Cristina Hoffmann, representante da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Prezado Dr. Walter Feldman, presidente da feira Longevidade Expo mais Fórum. Prezados conferencistas e participantes desta conferência, denominada Fronteiras das Ciências Farmacêuticas na Saúde e Longevidade, evento organizado pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Como presidente da Academia, sinto-me honrado em dar as boas-vindas a todos os que nos prestigiam neste evento inovador. E como nasceu a ideia de organizar um evento destinado a promover a interação de nossa academia com a sociedade científica e a população? Parecia algo longínquo, uma vez que nunca tínhamos realizado nada similar. De verdade, era uma proposta de estruturar uma atividade que pudesse fazer permear o conhecimento científico sobre fármacos, medicamentos, serviços farmacêuticos e médicos para diferentes camadas da sociedade, no pressuposto que estes conhecimentos pudessem contribuir para a saúde e a longevidade da nossa população. O objetivo era um só: promover a disseminação do conhecimento que circula em nosso meio, numa linguagem acessível às camadas da população brasileira, com vistas à assimilação das mais recentes conquistas das ciências médicas e farmacêuticas. Partindo de intenções, objetivos claros, mas ainda sem uma estruturação formal, o grupo de trabalho
da academia deu início à formatação daquilo que se almejava. Foram meses de trabalho muito intenso, com propostas desafiadoras e insegurança no atingimento dos objetivos. Frustrações, às vezes, com ações que não eram bem-sucedidas e recursos limitados, para não dizer quase inexistentes. Aos poucos, o projeto assumiu contornos e foi sendo estruturado com base no Programa das Nações Unidas, conhecido como Década 2021-2030 do Envelhecimento Saudável. Hoje, aqui estamos com a primeira edição da Conferência Fronteiras das Ciências Farmacêuticas na Saúde e Longevidade, com uma pleiade de conferencistas voluntários. Esses cientistas apresentarão temas da maior relevância à camada de pessoas idosas de nossa sociedade, na expectativa de que elas possam se beneficiar desses conhecimentos e dessas experiências. Essa conferência é parte integrante das comemorações dos 100 anos de constituição da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que foi criada em 10 de setembro de 1924 pela Associação Brasileira de Farmacêuticos e, posteriormente, formalmente fundada em 13 de agosto de 1937. A medalha que estampamos em nosso folder registra estes fatos históricos de nossa entidade. Quero, nesse momento, registrar os agradecimentos da Academia aos organizadores da Feira Longevidade Expo mais Fórum, na pessoa do Dr. Walter Feldman, pela parceria que nos ofereceram. Quero também registrar os agradecimentos aos patrocinadores dessa conferência: a Abrafarma, Associação Brasileira de Farmácias, a GlaxoSmithKline, a Abafarma, a iPharma, o Instituto de Ciências Farmacêuticas e Sincamesp, pelas contribuições que realizaram e possibilitaram o custeio desse evento. Quero também registrar os agradecimentos aos membros mantenedores da Academia: Sindusfarma, Laboratório EMS, Eurofarma, Iperafarma, Hipofarma, Abafarma, Abifina, Becton Dixon, FCE Pharma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e o Wheaton do Brasil, que também contribuíram com recursos para o desenvolvimento das atividades educacionais e sociais da Academia. Quero também registrar os agradecimentos à acadêmica emérita Maria Inês e ao acadêmico Nelson Franco, que se prontificaram em conduzir as atividades desta conferência. Quero agradecer ao grupo de trabalho que realizou esse inovador evento, designados em ordem alfabética: Hilton Oliveira dos Santos, Lauro Domingos Moreto, Leonardo Souza Teixeira, Nelson de Franco Júnior, Marcelo Marcos Morales, Marco Antônio Stefano, Silvia Guterres e Walker Larman. Com esses registros, declaro aberto os trabalhos da Conferência Fronteira das Ciências Farmacêuticas na Saúde e Longevidade. Tenho uma excelente participação. Obrigado. A nossa primeira palestrante é a doutora Maria Cristina Hoffmann, que dissertará sobre o tema
Década 2021-2030 do envelhecimento saudável. A doutora Maria Cristina Hoffmann é psicóloga sanitarista, especialista e mestre em saúde pública, doutora em psicologia clínica e cultura, especialista em envelhecimento e gestão em saúde da pessoa idosa e pesquisadora do Grupo Envelhecimento Cidadão da Universidade de Brasília. Possui experiência na gestão de políticas públicas, docência e pesquisa nos temas de políticas públicas, saúde mental, gestão do conhecimento e saúde da pessoa idosa. Foi conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e integrante da Comissão de Ciclos de Vida do Conselho Nacional de Saúde. Foi coordenadora nacional de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde. Atualmente é consultora nacional para o envelhecimento saudável da OPAS-OMS. Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande, né, a oportunidade de estar conversando com todos vocês. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Laura, né, e de todos da academia também. Para nós, da Organização Pan-Americana de Saúde, é muito importante ter espaços onde a gente possa conhecer as diferentes iniciativas de associações acadêmicas, instituições que atuam em diferentes campos da saúde. Em especial, hoje aqui a gente vai falar sobre a questão do envelhecimento saudável. Eu separei alguns slides um pouco mais para que eu também não fique falando demais, que eu me conheço, né, gosto de ficar falando, então se alguém tiver ou quiser também interromper, fiquem à vontade, tá bom? Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer aqui para vocês o conceito que a OMS traz sobre a questão do envelhecimento saudável. O conceito de envelhecimento saudável é um conceito muito importante, porque ele traz algumas questões que nós precisamos refletir sobre esse grande processo que todos nós vivenciamos ou queremos vivenciar, que é o processo de envelhecimento. Então, quando a gente fala de envelhecimento saudável, muitas pessoas, no imaginário geral, imaginam que a gente está falando apenas do campo da saúde. Mas quando a gente fala de envelhecimento saudável, a gente está falando de uma variedade de áreas e setores que envolvem a vida da gente. E uma das questões muito importantes é que o envelhecimento saudável, ele fala dessa habilidade da manutenção, digamos assim, da nossa funcionalidade, da nossa capacidade funcional pelo maior tempo possível. E esse é um conceito também de capacidade funcional que ele está estreitamente relacionado com a nossa capacidade individual física e mental, com a relação no meio onde a gente vive. E esse meio, na verdade, ele se aplica à nossa casa, ao nosso bairro, à nossa cidade, à nossa comunidade de um modo geral. Então, quando a gente fala de envelhecimento saudável, nós não estamos falando apenas do componente saúde, nós estamos falando em acesso, nós estamos falando em articulação, nós estamos falando em direitos garantidos de participação social, e nós estamos falando em viver com qualidade pelo maior tempo possível. Por que a gente está falando disso? Porque nós vivemos várias transições ao mesmo tempo. Nós estamos em plena transição epidemiológica, demográfica, nutricional, tecnológica, social e econômica. E neste cenário, o que isso nos traz, né? Nos traz a necessidade de olhar para um outro cenário que no Brasil muito fortemente vem acontecendo, de forma muito mais rápida que grande parte dos países da Europa, por exemplo, que levaram num processo de 100 anos, a França praticamente levou para aumentar de 10% para 20% do percentual da sua população. No Brasil, nós estamos num processo muito acelerado.
Então, o que a França levou 100 anos, nós vamos levar em torno de 25. Isso exige uma adaptação e uma preparação das políticas em gerais, da sociedade em geral, da academia, da formação, das universidades e, em especial, também da nossa sociedade. Então, a gente vê, se a gente observar aqui, o índice de envelhecimento, a perspectiva aqui de 2025, ele vem aumentando assim de forma muito acelerada. Inclusive, o índice de envelhecimento do Brasil é muito maior do que o índice de envelhecimento no mundo hoje. E isso se repete muito nos países das Américas como um todo, da América Latina. Bom, mas tudo isso que a gente está falando, e aqui é só um panorama para vocês verem como que isso acontece no cenário das Américas, a região do Caribe é uma região onde as pessoas, essa transição demográfica tem se dado de forma muito mais acelerada. Aqui na América do Sul, a gente tem um processo também acelerado, mas não tanto quanto na região do Caribe. No Brasil, a gente tem hoje um percentual de 15,8%, mais ou menos, da nossa população total, é de população idosa. Todas as pessoas que têm 60 anos ou mais são consideradas pessoas idosas no Brasil, segundo a nossa legislação, segundo o estatuto, né? E muitas pessoas perguntam, mas por que alguns países é 65 e a gente está levando em conta 60? Porque é uma diversidade muito grande, é uma diferença muito grande. O Brasil é um país de tamanho continental e a diferença cultural, social, econômica, ela é muito diversa nas nossas diferentes regiões e estados, inclusive dentro dos próprios municípios, difere muito. Aqui em São Paulo mesmo, dependendo do bairro onde você mora, a sua expectativa de vida vai ser maior ou menor. E essa é uma questão muito importante, porque nós também precisamos levar em conta. Esses dados são do último censo de 2022, onde nos diz que 15,8% da 203 milhões de pessoas são pessoas com 60 anos ou mais. Por que é importante a gente verificar? De um modo geral, a população idosa está concentrada na região sudeste e sul, aumentando no nordeste. Mas a gente observa que já não tem uma diferença muito gritante entre as diferentes regiões do Brasil. Antes a gente tinha uma diferença muito maior. Mas por que a gente está vivendo mais, né, e não tem tanta diferença? Porque a gente tem visto uma melhora nas condições de vida, uma melhora nas questões de avanços tecnológicos, de medicamentos, de tratamentos, enfim, que tem sido desenvolvido ao longo dos anos. Se a gente pensar que em torno de uns 30, 40 anos atrás, a expectativa de vida não passava de 45, 50 anos. Hoje a nossa expectativa de vida é de 78 anos, 76, variando um pouco mais para as mulheres e um pouco menos para os homens. Mas por quê? Porque os homens, eles têm morrido antes, mas muito mais pelas causas externas, acidentes e violência em idades mais jovens. Então a gente pode dizer que o envelhecimento ele tem uma cara também no Brasil. Ele é mais feminino, né? Ele é mais branco, porque as pessoas brancas têm maior expectativa de pessoas negras, e ele se concentra nas regiões de Sudeste e Sul, ampliando para a região Nordeste também. Aqui eu trago esse quadro que é muito importante, são as principais causas de óbito por faixa etária. Então, com exceção da primeira linha, porque esses dados são de 2021, né, o sistema de mortalidade ele sempre tem um atraso por conta das notificações de mortalidade, mas ele está muito influenciado também pela Covid, mas a gente percebe que a maior parte das causas de óbito entre pessoas acima de 50 anos são as doenças crônicas não transmissíveis. Essa característica, ela vem junto, ela se apresenta junto com esse nosso processo de envelhecimento. O que a gente tem observado é que nós estamos envelhecendo mais,
não estamos envelhecendo com muita qualidade e estamos apresentando comprometimento na nossa funcionalidade cada vez mais cedo. Tem vários estudos, inclusive o SAB, que é feito aqui em São Paulo, coordenado pela professora Ieda, da USP, também nos mostra, né, essa maior precocidade, digamos assim, do comprometimento na nossa funcionalidade, para resolver as questões diárias, da vida diária, e também o estudo ELSE Brasil, que é um estudo coordenado pela professora Maria Fernanda Lima Costa, da UFMG, que é o primeiro estudo longitudinal que o Brasil tem, já está na sua terceira onda, que também traz algumas características a respeito desse processo de envelhecimento. Então aqui a gente vê um predomínio das doenças isquêmicas do coração e cerebrovasculares, então elas vão alternando de posição, mas as doenças crônicas são as doenças que mais trazem a óbito a população idosa. Uma outra característica que a gente percebe na população idosa é a morbidade e a multimorbidade. Esses dados são da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 e um estudo que o Banco Mundial também publicou em 2023, onde a hipertensão aparece a maior prevalência entre as morbidades, seguido pelos problemas crônicos de coluna, colesterol, depressão, diabetes. Então a gente vê que tem um predomínio das doenças crônicas, não transmissíveis, intercalando também, crescendo muito nos últimos tempos, problemas relacionados à saúde mental, aos transtornos emocionais, enfim, também. Bom, diante desse cenário, deixa eu só ver aqui, passou muito. Diante desse cenário, a gente vê também uma prevalência de multimorbidade, segundo grupos de idade. Essa é uma questão importante porque a gente também precisa, quando se fala do envelhecimento, é muito comum a gente normalizar algumas questões, como por exemplo, é idoso, é doente, é dependente. Esse não corresponde à realidade do nosso país. 70% da população idosa é ativa, trabalha, produz, tem condições de desenvolver as suas atividades. Mas tem um componente que dificulta ou atrapalha muito que as pessoas idosas, inclusive, ocupem os seus espaços de produção, que é o estigma, o preconceito, que também circula muito na nossa sociedade. Mas uma questão importante, e eu gosto dessa tabela para mostrar que a multimorbidade, ela acontece nas diferentes faixas etárias. Não é normal ou só do envelhecimento, mas é, claro, muito maior a prevalência a partir e considerando o nosso próprio processo de envelhecimento. Então a gente vê uma maior distribuição e também aqui por região da multimorbidade, que é uma característica também. Isso implica numa maior utilização e necessidade de utilização de serviços de saúde, como também de medicamentos. A polifarmácia é uma característica muito comum das pessoas em função desse conjunto de morbidades também. E com isso, uma série de questões que precisam ser discutidas. Além disso, o processo de envelhecimento é extremamente heterogêneo, é muito diferente, vai mudar em relação ao local onde você mora, a constituição sua física, a questão racial, a questão religiosa, econômica, social. Então, são muitos os fatores. A gente costuma dizer que você pode ser o melhor profissional, você pode ter acesso aos melhores medicamentos e instrumentos de avaliação e de acompanhamento, mas se você desconhecer o cenário onde essa pessoa vive e a sua condição social, familiar, econômica, afetiva, enfim, o mais amplo possível, você dificilmente conseguirá ofertar um cuidado realmente integral. Então é muito importante que a gente considere o número de população idosa morando em situação de rua tem aumentado muito também nos últimos anos, tá certo? Uma outra questão, diante desse cenário, de todas essas questões que a gente vem vendo,
o que é importante que se considere? Alguns aspectos nos chamam muita atenção na condição. Um deles, esse boletim é de 2024, é a taxa de mortalidade por suicídio entre pessoas idosas, em especial entre homens. Essa é uma questão que ela supera a taxa de todas as outras, e pouco se vê falar sobre isso, não é verdade? A gente só perde para a taxa entre população indígena adolescente, que é em torno de 24%. E essas questões, elas refletem, ou elas se refletem, na diferentes cenários da nossa vida. Na questão do consumo, por exemplo, de álcool, outras drogas, de necessidade de medicamentos, de cuidado, necessidade de acesso e de desenvolvimento de tecnologias. A questão das pessoas, muitas vezes, perderem seus companheiros, seus rede social e familiar, também acaba impactando nesse cenário. Bom, então, como a gente viu, a questão da violência e do suicídio, né, da violência autoprovocada, ela é um aspecto que envolve uma gama de aspectos individuais e coletivos que necessariamente também vão exigir um conjunto de respostas multissetoriais, envolvendo sociedade, academia, gestores, profissionais, enfim, ampliação de rede de serviços, né? E essa é uma questão que impacta muito a população idosa. A OMS, ela lança em 2015 uma publicação que chama a atenção para essa questão do envelhecimento, com uma proposição de que o nosso sistema de saúde se alinhe às necessidades das pessoas idosas. Quando a gente fala... Opa, está passando aqui sozinho. Quando a gente fala dessa necessidade de alinhamento do sistema de saúde, a gente está falando... Lembra daquelas transições que a gente falou no início? Uma das transições é a transição do cuidado, ou da atenção, como a gente queira chamar, que ela necessariamente fala de um outro paradigma, que é o paradigma do cuidado, que implica num olhar longitudinal, num olhar de acompanhamento, para que a gente tenha, de fato, essa atenção que a gente tanto fala, que é uma atenção centrada nas pessoas, uma atenção integral e integrada. Então, quando a gente for pensar a produção de uma tecnologia, a produção de um insumo medicamentoso ou a organização de um serviço, nós precisamos considerar nessas especificidades das pessoas idosas, nessa heterogeneidade que a gente viu do envelhecimento e, em especial, pensar na cultura do cuidado, que como que a gente conversa sobre essa temática nos nossos mais diferentes cenários e espaços de atuação. Esses são 3 materiais que tem à disposição, se os senhores que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais histórico, de 2005, que fala dessa questão do envelhecimento ativo e traz os seus 3 pilares, falando da importância da segurança, do acesso à saúde e da questão da participação social. A questão do envelhecimento saudável, como eu falei, que é esse conceito que vai para além da percepção e das questões relacionadas à saúde, entendendo saúde nesse conceito mais amplo, né? E de todos os determinantes sociais fatores que impactam na saúde, e atenção integrada aos idosos, que é uma avaliação proposta para que a atenção primária à saúde também esteja preparada nessa identificação dessas reais necessidades. Bom, diante de todo esse cenário, dessa mudança crescente, desse acelerado processo de envelhecimento e dessa complexidade que envolve olhar as pessoas idosas, a OMS traz, então, uma proposta aos seus países membros, que é a década do envelhecimento saudável. Ou seja, na verdade, na Assembleia Geral das Nações Unidas de dezembro de 2020, esta é definida como uma principal estratégia para que os países possam pensar como melhorar a qualidade de vida das pessoas, de um modo geral. Ou seja, envolvendo a sociedade, seus familiares, os gestores, as instituições de governo, instituições de pesquisa, a sociedade civil de um modo geral.
porque nós também não podemos colocar a responsabilidade de um envelhecimento, entre aspas, bem-sucedido apenas no indivíduo, porque a gente viu a gama de fatores que acabam influenciando nesse nosso processo de envelhecer. Então, tem vários documentos que servem de base para a década de envelhecimento, e ela fala, na verdade, de uma série, ela traz para a discussão uma série de questões que são apontadas como alguns desafios nesse processo de envelhecer, que os países, assim como o Brasil, que estão em franco processo de envelhecimento, precisam refletir e fazer refletir nas suas políticas também. O idadismo e etarismo, como a gente viu, é uma questão que tem uma influência muito grande na saúde das pessoas idosas, porque ele fala de uma falta ou de uma não direito das pessoas quando você exclui as pessoas de exercerem ações, atividades e participações que lhes são de interesse, que lhes são importantes. Quando você tem uma baixa prioridade do tema do envelhecimento nas políticas públicas, a gente ainda vive, não quer dizer que nós não tenhamos que levar em conta e olhar a questão da saúde das crianças, porque a gente ainda tem muito que avançar das gestantes, mas a gente vai ter que incluir uma outra pauta, que é a pauta do envelhecimento também, nessa elaboração de políticas. E as pessoas idosas enquanto principais usuários dos sistemas de saúde e de proteção social. Hoje não é nada, nós temos 32 milhões de pessoas, né, que são pessoas idosas, e neste nosso sistema, a ausência de um sistema de cuidado de longo prazo, porque a gente viu que esse processo de mudança de transição demográfica, epidemiológica, de todas as outras transições que a gente viu, exigem também uma mudança, uma preparação dos países e do sistema, em especial de saúde e de proteção, a esse novo cenário que a gente vive, né? Embora o tema seja envelhecimento, recentemente tem entrado esse tema na pauta. Como que a gente vê se um tema está na pauta? A gente vê se tem financiamento, a gente vê como que está no planejamento de municípios e de estados e do próprio governo federal. Então é muito importante que se pense nessa questão. E a informação é uma questão muito importante. Na fala inicial, né, do presidente, ele traz isso, e é muito importante porque nós precisamos ter dados, ter informação, para que a gente possa ter uma boa comunicação com a sociedade de um modo geral. E a gente possa trazer informações sobre esse processo de envelhecer e de envelhecimento e desconstruir muitos dos preconceitos e dos estigmas que permeiam a discussão do envelhecimento. Então, a década do envelhecimento, ela se constitui e traz como foco 4 grandes áreas. Uma é que chamar os países para que pensem sobre a forma como nós pensamos, como nós agimos e nos relacionamos com a questão do envelhecimento. Todo mundo aqui quer viver muito, não é verdade? Nem todo mundo quer envelhecer, não tem jeito. A gente só vai viver muito se a gente envelhecer. E a gente precisa viver com qualidade. Então essa é uma questão bem importante. A segunda área é garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas. Como que nós transformamos no nosso dia a dia, desde os nossos sistemas de saúde, a nossa relação familiar, social, né, dos espaços de participação também, e as cidades estarem preparadas para esse novo público, digamos assim, né? Se a gente for pensar desde a formação dos nossos profissionais de saúde, médicos, que estão entrando agora, em 2030, todas as projeções nos falam que nós vamos ter a grande virada demográfica, ou seja, teremos um número maior de pessoas idosas do que crianças e adolescentes até 15 anos. Só que isso já está acontecendo. Mais de 1.500 municípios brasileiros já têm um percentual maior de pessoas, ele está mudando, de pessoas idosas maior do que pessoas de 0 a 14 anos. E isso nos exige uma mudança que é urgente na nossa forma de lidar e de políticas que contemplem, na verdade, as necessidades das pessoas. Entregar serviços, então, de cuidados integrados e de atenção primária, a saúde centrada na pessoa adequada à pessoa idosa. Ou seja, a nossa atenção primária,
A atenção primária à saúde é a porta de entrada do nosso Sistema Único de Saúde. E é muito importante que os profissionais que atuam na atenção primária tenham essa clareza dessa especificidade que é. Existem ainda, a gente encontra muita resistência, porque acompanhar os desfechos, as formas de apresentação dos problemas, dos agravos de saúde em uma pessoa idosa é diferente de um adulto mais jovem. Então, a gente também precisa cuidar e investir muito na formação dos profissionais, na divulgação de estudos e pesquisas também. E propiciar o acesso a cuidado de longo prazo às pessoas que necessitem. Recentemente, no Brasil, teve a sua política de cuidados paliativos, né, publicadas, que traz uma série de desafios. Hoje, os cuidados paliativos no Brasil ainda são centrados na atenção hospitalar, mas nós queremos, e é uma discussão muito grande, de que também possa ser ofertado na atenção primária para ampliar o acesso às pessoas, mas tem uma questão que é muito, que precisa muito ser discutida, que é a própria disponibilidade, digamos assim, dos opioides na atenção primária. Como que se faz esse controle, como que se faz esse acompanhamento, né? Então, são várias outras questões de suporte às equipes, de saúde, enfim. E só para que vocês possam também acompanhar todo esse processo da década de mobilização dos países que fazem parte, que são membros, eles também passam por um processo de acompanhamento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. De um processo de acompanhamento que é traduzido nesse relatório, que são os relatórios de progresso. Então, nós esse ano tivemos, 2023, tivemos o relatório, 2023 teremos outros, que para que a gente possa chegar em 2030, pensando de que forma que nós estamos avançando nessa temática também. Além disso, vários outros documentos que eu também trago aqui, como, por exemplo, o Relatório Mundial sobre Idadismo, que traz dados muito importantes, porque o idadismo ele está também em nós, e muitas vezes nós não nos percebemos quando nós estamos diante de uma pessoa idosa, e muitas vezes essa pessoa está acompanhada, por exemplo, por alguém mais jovem, e nós, profissionais de saúde, muitas vezes nos dirigimos apenas ao seu acompanhante, não nos dirigimos às pessoas idosas. Então, nesta compreensão que é implícita e está dentro de idadismo, ou etarismo, como a gente queira chamar. Então, falar disso é falar de enfrentamento a um estereótipo, a um preconceito e a discriminação. Porque quando a gente atua ou trabalha a partir do estereótipo, do preconceito e da discriminação, nós estamos impossibilitando ou excluindo essas pessoas de viverem suas diferentes possibilidades. Então, essa é uma questão muito importante, um desafio muito grande. Aqui é só uma representação muito rápida da rede de atenção à saúde, né, que nós chamamos RAS, no Sistema Único de Saúde, e da importância, então, de se pensar sobre essa temática da centralidade das necessidades dos indivíduos, das pessoas, de se ter uma atenção básica fortalecida e estruturada, para que a gente possa realmente avançar. A integralidade do cuidado ele é um dos principais, né, princípios do SUS, e ele tem que estar presente não só nas nossas discussões, mas também nas nossas práticas. Eu acho que é um dos grandes desafios. O Ministério da Saúde, em 2018, ele fez uma proposição de um documento que tem algumas linhas que traz para discussão de como pensar, então, essa linha de cuidado, esse acompanhamento longitudinal das pessoas idosas. E para que se tenha, de fato, uma integralidade nesse cuidado, a gente precisa ter uma intersetorialidade fundamentalmente integrada. 5 minutos, obrigada. Já estou acabando. As linhas de cuidado, então, elas falam desse percurso longitudinal, e a linha de cuidado ela precisa falar desse caminhar, desse trajetória onde as pessoas passam. Idealmente, a gente pensa na linha de cuidado a partir da necessidade daquela pessoa. A gente poderia dizer que teremos tantas linhas de cuidado conforme a realidade daquela pessoa, o que a gente tem naquele território onde ela mora que a gente pode lançar mão. Muitas vezes a gente ouve falar das linhas de cuidados pautadas na doença ou no problema.
No caso das pessoas idosas, nós temos que ter essa percepção desse conjunto de questões, de agravos à saúde, de doenças, de problemas, mas com outros aspectos também de suporte, porque vocês lembram o conceito de qualidade de vida relacionado às pessoas idosas, ele está estreitamente relacionado à manutenção da autonomia e da independência, o tanto quanto for possível, né? Então, esses são conceitos muito importantes também para que a gente leve em conta. Bom, aí, já concluindo, aqui também são algumas publicações, ali o site do ELSE Brasil, que eu tinha comentado com vocês também, que as pessoas podem ter acesso, inclusive, ao banco de dados, desde que se manifestando para utilizar, é o primeiro estudo longitudinal que nós temos no Brasil. Então, sem dúvida, a longevidade é uma conquista da humanidade, nós não temos dúvida disso, mas não basta só a gente viver mais. A gente quer e precisa viver com qualidade, né? Essa mudança nesses diferentes perfis, demográfico, epidemiológico, clínico, nutricional, as organizações familiares, conhecer essa especificidade é de extrema importância. O acompanhamento ao longo do curso da vida, esse é um conceito também muito importante, né, porque não adianta a gente parar para pensar no envelhecimento quando a gente faz o nosso aniversário de 60 anos, a gente precisa pensar ao longo do curso da nossa vida e considerar principalmente a interseccionalidade, né, porque isso exigirão, né, pensar nessas diferentes influências exigirá uma oferta de ações também interdisciplinares, também intersetoriais, com atenção centrada na pessoa, enfim, e para isso também, uma questão muito importante, uma outra ação que eu trago aqui muito rapidamente, falar um pouquinho sobre essa rede global de cidade e comunidade amiga da pessoa idosa, que na verdade é uma rede mundial. O Brasil hoje a gente tem 50 municípios que fazem parte dessa rede, que nada mais é do que sentar junto e pensar sobre integração de políticas, diferentes setores pensando sobre como melhorar os ambientes das cidades e das comunidades. Porque se acredita que um ambiente que é acessível, que é acolhedor, que garante o direito de pessoas idosas, ele também o é para todas as idades. Então, esse é uma questão importante. Aqui algumas considerações sobre a década do envelhecimento. Tem uma série de publicações, de vídeos no site, que vocês também podem acessar se tiverem interesse. Peço desculpas pela corrida, muita informação, mas gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigada, gente. Bom, cada palestrante vai receber um exemplar de uma cópia da primeira edição da Farmacopeia Brasileira, que foi promovida e realizada pela Academia de Ciências Farmacêuticas da USP, do Brasil. Bom, então nós agradecemos muito a palestra da doutora Maria Cristina e agradecemos sua participação e as valiosas informações.